Queridos, hoje nós vamos estudar a profecia de Daniel, capítulo 9, sobre as 2.300 tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs são mencionadas em Daniel, capítulo 8 e o verso 14. Porém, ela é explicada em Daniel, capítulo 9, versos 21 até o verso 27. É, sem dúvida, a maior profecia de tempo registrada na Bíblia. Já se haviam passado 11 anos desde que Daniel tivera a visão do capítulo 8. Fora-lhe declarado, em Daniel 8, 26, nós lemos: Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Daniel sabia que a visão das 2.300 tardes e manhãs, embora ele não tivesse compreendido a visão, ele sabia que era para dali muito tempo na frente, para o tempo do fim. Mas Daniel estava ansioso para compreender o que significava aquele longo período de tempo. O cativeiro babilônico de 70 anos chegava ao fim e o profeta Daniel desejava profundamente saber como e quando o povo de Deus seria liberto e retornaria para Jerusalém. Desde a sua última visão, em Daniel 8,14, transcorreram-se muitas modificações. Babilônia já não existia mais como império mundial. A Medo-Pérsia agora era o poder reinante. Dirigida por Dario, o Medo reinava em Babilônia. O que viria em seguida? O que vai acontecer com o meu povo, pensava Daniel? O que será de Jerusalém, que está destruída, o templo? Estas eram as indagações de Daniel. E é assim que nós vamos começar lendo Daniel capítulo 9, verso 1 em diante. Capítulo 9, versos 1 em diante. No primeiro ano de Dario, este é o ano 538 a.C., Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Levando ainda o fardo pelo bem de Israel, Daniel reviu a profecia dos 70 anos de Jeremias. Esta profecia dos 70 anos está registrada em Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12, e também o capítulo 29 de Jeremias e o verso 10. A constante lembrança de que Jerusalém e o templo estavam totalmente destruídos entristecia o profeta Daniel. Daniel sabia que o período dos 70 anos do cativeiro chegava rapidamente ao fim e ele desejava imensamente saber como e quando o povo seria liberto e Jerusalém seria reconstruída. Nós começamos aqui no capítulo 9, a partir do verso 3, a oração de Daniel. Mais da metade do capítulo 9 de Daniel consiste da oração que ele fez em favor do povo de Israel. Ele suplicou que Deus perdoasse o povo, que tivesse misericórdia deles e que cumprisse as suas promessas. Daniel assumiu o papel de um intercessor, colocando-se no meio do povo como se ele fosse também um dos pecadores no meio da multidão. Podem ler a partir do verso 3, nós vamos ler pulando algumas partes, indo essencialmente para a oração de Daniel. Ele diz assim: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. Verso 3, pecamos e cometemos iniquidade e fomos rebeldes. Verso 5, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Verso 10, agora, pois, ouve, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. Verso 17, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas grandes misericórdias. Verso 18, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Verso 19, Daniel orou como sendo ele o pecador. Ele tinha consciência do seu pecado. Daniel identificou-se com a condição do povo de Deus como um todo, como Cristo também faz por nós. Depois de confessar as suas deficiências e pecados, e os pecados do povo, Daniel suplicou que Deus tivesse misericórdia de Jerusalém, a cidade onde se encontrava o santuário e o povo de Deus. Tudo estava destruído. Agora Deus começa explicando a visão para Daniel. Percebam que quando Deus começa a explicar a visão, começa explicando a visão do capítulo 8, verso 14, das 2.300 tardes e manhãs. Porém, Deus começa com um período de tempo menor, chamado 70 semanas. As 70 semanas são a primeira porção da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Lemos então a partir do capítulo 9, verso 20 a 23. Capítulo 9, versos 20 a 23.
estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, e entende a visão. Daniel estava buscando compreender a visão que não compreendera a do capítulo 8. E ela está sendo explicada no capítulo 9. Muitos teólogos não fazem esta ligação da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 com a explicação que é dada das 70 semanas no capítulo 9. Dizem eles que são profecias diferentes. Queridos, é a mesma profecia. A profecia que não foi entendida começa a ser explicada. Só que Deus começa explicando com um pequeno pedaço de tempo. Deus tirou dos 2.300 anos uma porção de tempo chamada 70 semanas, que são 490 anos, e começa explicando a profecia. No capítulo 8, verso 1 e 2, capítulo 8, versos 1 e 2, por 3 vezes Daniel fez referência à visão do capítulo, e cada vez a palavra hebraica foi a mesma, razão. No capítulo 8, versos 1 e 2, Daniel se refere à visão usando a palavra hebraica razão. Daniel então descreveu o que viu na visão do capítulo 8. O carneiro, o bode, o chifre pequeno e assim por diante. Razão é a palavra hebraica se referindo à visão geral do capítulo 8. Em contraste, quando Daniel falou especificamente sobre as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos, Daniel usou uma outra palavra hebraica. Usou a palavra específica maré. A visão das 2.300 tardes e manhãs foi indicada pela palavra maré. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão. A palavra visão aqui é maré. E não havia quem a entendesse. Daniel 8, 26. Percebam que a visão geral do capítulo 8, a palavra hebraica é razão. Mas a visão específica das 2.300 tardes e manhãs, em Daniel 8, verso 26, Daniel usa a palavra diferente, maré. Assim, em Daniel capítulo 8, temos duas palavras para a visão. Razão, para a visão geral, e maré, para a visão específica de Daniel 8, 14. Agora surgem novamente estas duas palavras em Daniel capítulo 9. Quando Gabriel aparece para Daniel, diz ali, falava eu ainda na oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, qual é a palavra que Daniel usa agora no capítulo 9, explicando da visão geral do capítulo 8? Razão. Falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, razão, ao princípio, me tocou. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quando o anjo falou entende a visão, não estava se referindo à visão geral, que ele tinha entendido sobre a questão do bode e do carneiro, ele entendeu a visão geral, a razão. Mas ele não tinha entendido a visão específica das 2.300 tardes e manhãs, maré, essa era a palavra. E agora quando o anjo disse, eu vim para te declarar, e entende a visão, o anjo usou a palavra maré, a visão específica das 2.300 tardes e manhãs. Por isso, queridos, o próprio anjo está dizendo que a visão que ele passará a explicar para Daniel, no capítulo 9, é a visão não a geral do capítulo 8, mas a visão específica das 2.300 tardes e manhãs, identificada especificamente pela palavra maré. Daniel ficou tão impressionado com a rápida resposta de Deus à sua oração, ele disse, estando eu ainda falando na oração. Que privilégio saber que quando você está orando, Deus vê. Que privilégio sabermos que Deus nos ouve quando oramos, assim como ouviu a Daniel. Gabriel veio para explicar a visão a Daniel,
das 2.300 tardes e manhãs. Queridos, as 70 semanas foram cortadas dos 2.300 anos. Gabriel começou explicando a visão dos 2.300 anos usando uma outra profecia de tempo menor, chamada 70 semanas. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9 e o verso 24. Aqui lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Portanto, Deus separou dos 2.300 anos, separou 70 semanas, ou seja, 490 anos, especificamente para o povo de Israel, o povo de Daniel. Esta é a prova mais clara do princípio dia-ano. A ordem para restaurar e para reconstruir Jerusalém foi dada muitos séculos antes de Cristo. Se forem tomadas estas 70 semanas como tempo literal, seriam somente 490 dias. Isso não levaria ao nascimento do Messias, seria uma profecia curta. No entanto, a aplicação do princípio dia-ano resolve o problema, cobre um período de tempo desde a reconstrução de Jerusalém até o primeiro advento do Messias. Em resumo, Jesus prova a validade do princípio dia-ano nesta profecia. As 70 semanas são 70 semanas anos, 490 anos. 70 vezes 7, 490. A palavra hebraica traduzida aqui, determinadas, separadas para o teu povo. Elas foram cortadas dos 2.300 e separadas para Israel. Percebam, irmãos, que Israel tinha ido como cativo para a Babilônia por causa da desobediência. Eles não cumpriram com o plano de Deus, por isso foram para o cativeiro. E agora estavam voltando do cativeiro. E Deus está dizendo que lhes daria mais 490 anos de graça. Mais 490 anos como uma segunda chance para que entrassem no programa de Deus. Lembram do sermão que fizemos hoje de manhã sobre o plano A? Deus queria preparar o mundo para a primeira vinda de Jesus? Pois bem, eles não cumpriram com o plano de Deus, por isso foram levados cativos para a Babilônia e permaneceram 70 anos. E quando voltaram, Deus disse: eu ainda estou com o plano A, para chamar a atenção do mundo para vocês e atrair a atenção do mundo para vocês, para que preparem o mundo para a primeira vinda de Jesus, a vinda do Messias. E agora eu vou lhes dar mais 490 anos de oportunidade, de misericórdia, de graça, para a nação de Israel, para o povo de Deus, povo escolhido, povo peculiar. 70 semanas, diz o verso 24 de capítulo 9 de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. O que deveria ser realizado no período dos 490 anos? Durante essas 70 semanas, que são 490 anos, o que deveria acontecer durante este período? Primeiro, cessar a transgressão. Ali diz no verso 24, para fazer cessar a transgressão. Isto quer dizer o rompimento da relação entre Deus e a humanidade. O pecado deveria eliminar essa separação entre Deus e o homem, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morrendo na cruz reataria, reconciliaria o mundo com Deus. O relacionamento de Deus com a humanidade seria restabelecido através da cruz de nosso Senhor, que ocorreria dentro desses 490 anos. O que mais aconteceria? Daria fim aos pecados. Gabriel aqui anuncia que o Messias cuidaria dos fracassos da humanidade. Ele tomaria sobre si mesmo os pecados dos homens e assim lhes daria um fim. Expiaria a iniquidade. A iniquidade é o pecado de perverter o que é certo. Pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz, Jesus cuidou do pecado em todas as suas formas. Ali diz no verso 24 que durante esses 490 anos, Deus traria a justiça eterna. Pela queda, a humanidade se tornou injusta. A vinda do Messias é a vinda da justiça eterna. Jesus é a nossa justiça, nele somos justificados pela fé. No finalzinho do verso 24 diz que esta visão selaria a visão e a profecia. A ideia de selar aqui não tem o significado de encerrar
mas de confirmar ou ratificar o cumprimento das predições relacionadas com a primeira vinda do Messias, no momento especificado pela profecia, garante-nos que os outros aspectos da profecia, em especial os 2.300 anos, serão cumpridos com a mesma precisão. O final do verso 24 também fala que esta profecia terminaria ungindo o Santo dos Santos. Queridos, o Santo dos Santos é o Santíssimo do Santuário Celestial. Ele seria ungido. O Santuário Celestial seria ungido no final desta profecia de 490 anos. Lembram-se vocês que o santuário terrestre, antes de ser usado, ele foi ungido. Ele foi construído, mas antes de ser usado, ele foi ungido, para depois ser usado. Também o santuário celestial, antes de começar a ser usado, ele deveria ser ungido. Jesus Cristo morreu na cruz e subiu ao céu para ungir o Santo dos Santos. O santuário celestial foi ungido na festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi quando realmente o santuário celestial entrou em vigor. Até então, valeu o santuário da terra. Agora entrou em vigor o santuário celestial. A unção do santuário celestial ocorreu após a ascensão de Jesus ao céu. Por isso diz aqui que no final desta profecia dos 490 anos, ele ungiria o Santo dos Santos. A profecia indica a unção do santuário celestial. A profecia dos 490 anos nos leva a vários acontecimentos, irmãos. Vamos ver. Em 457 saiu a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas até o Messias. São 69 semanas até o Messias. 7 mais 62. São 69 vezes 7. Isto nos dá 483 anos. Desde o ano 457, quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, nós teríamos 483 anos. Várias datas foram dadas para esse decreto de reconstrução de Jerusalém. Não foi somente um decreto para reconstruir Jerusalém, mas 3 decretos. Agora observem, o primeiro decreto para a reconstrução de Jerusalém saiu no ano 538 a.C., foi emitido por Ciro, o Grande. O segundo decreto para a reconstrução de Jerusalém saiu no ano 520 a.C., por Dario. E o terceiro decreto para a reconstrução de Jerusalém saiu no ano 457 e foi emitido por Artaxerxes. Vamos ler aqui, Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6 e o verso 14, vocês encontram aqui os 3 decretos. Vamos ler aqui. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estão vendo? 3 reis emitiram 3 decretos. Primeiro foi Ciro, segundo Dario, terceiro Artaxerxes. Jerusalém foi reconstruída mediante 3 decretos. Agora, qual desses 3 decretos nós pegaríamos para ser o início dos 2.300 anos? Para ser o início das 70 semanas, dos 490 anos? Qual destes decretos? Pois bem, queridos, nós temos o primeiro decreto em 538. Se você pegar esta data e tirar dali 483, você não chega até Jesus. A data correta é aquela que levaria até o Messias. O Messias viveu no tempo de Pilatos. Pilatos, o governador romano na Palestina, do ano 26 ao ano 36. Qual é o ano em que Pilatos governou? Do ano 26 ao ano 36. Quando Jesus foi batizado e quando Jesus morreu na cruz, o governador romano na Palestina era Pilatos. Então, queridos, desses 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém, o primeiro foi em 538, o segundo foi em 520 e o terceiro foi em 457. Nós temos que escolher um que chega até Pilatos, o tempo em que Jesus morreu. Se você pegar os 2 primeiros
e tirar 483 anos, que são as 69 semanas, até o Messias, você não chega até Jesus e não chega até Pilatos. Então, os 2 primeiros decretos não são os decretos indicados pelo Espírito Santo para iniciar a profecia. Forçosamente, nós temos que escolher o 3º decreto, 457. E então, se você diminuir 457 de 483, você vai ter que número? 26. 26. Então, no ano 26 da era cristã, Jesus devia ser batizado. Por quê? A Bíblia diz que ele foi ungido no batismo. 69 semanas até o Messias. Messias é a palavra hebraica. Cristo é a palavra grega. E ungido é a palavra em português. Então, ungido em português, Cristo em grego e Messias em hebraico. 69 semanas, ou seja, 483 anos para chegar até o Messias, a unção do Filho de Deus. O Filho de Deus foi ungido publicamente no batismo. Portanto, queridos, nós vemos aí, Jesus foi batizado no ano 27, mas a conta matemática que você faz de 483, quem tiver o papel e quiser fazer aí com lápis, 483 menos 457 vai dar 26, e não 27. Acontece que toda a conta que você faz, que envolve a era antes de Cristo, para a era depois de Cristo, você tem que acrescentar o número 1. Por quê? Porque antes de Cristo os anos vinham decrescendo. 457 antes de Cristo, 456, 455, 454, ia decrescendo. Aí chegou o ano 3 antes de Cristo, o ano 2 antes de Cristo, o ano 1 antes de Cristo. Do ano 1 antes de Cristo pulou para o ano 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0. Por isso, na conta matemática, você tem que acrescentar 1. Você pegou 457 e diminuiu de 483. Deu 26, acrescenta 1, fica 27. 27 é o ano em que o Filho de Deus seria ungido, seria feito o Messias. Cristo foi ungido no batismo, no ano 27. O primeiro decreto, portanto, irmãos, não é o válido 538, o segundo decreto também não é o válido 520, mas o terceiro decreto, por Artaxerxes, foi o decreto válido para ser o início da profecia dos 490 anos, as 70 semanas, como sendo o ponto de partida para a profecia dos 2.300 anos. Aqui diz, em Esdras capítulo 7, versos 7 e 8. Esdras capítulo 7, versos 7 e 8. Nós lemos: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores e dos porteiros e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. O 7º ano de Artaxerxes caiu no ano 457 antes de Cristo. Lembrem-se, Artaxerxes era filho de Ester com Assuero. Artaxerxes era filho de Ester, a rainha Ester com Assuero. Ele era rei da Pérsia, mas ele tinha sangue judeu correndo nas suas veias. Veja, queridos, foi ele quem completou a construção e reedificação de Jerusalém e do templo, financiando com ouro, com dinheiro, com tudo o que precisava. E por que todo esse favor? Porque ele adorava o Deus de Israel. A mãe dele era judia. É impressionante, irmãos, como Deus usou não somente a Ciro, chamando de o meu pastor, e a Dario, mas usou também Artaxerxes para cumprir a profecia. Vamos agora ler de novo Daniel capítulo 9, verso 25. Leia comigo Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, qual é essa data? 457. Até o Messias, ou seja, até o batismo de Jesus, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas vezes 7 dão 483 anos. As ruas e as tranqueiras de Jerusalém seriam reedificadas, mas em tempos angustiosos. Aí temos então o gráfico, 457, começando então a reconstrução de Jerusalém, foi concluída em 408, a reconstrução de Jerusalém, e então no ano 27, o batismo de Jesus. Agora vamos estudar a profecia com relação à última semana. A última semana, queridos, a última semana é a semana do Messias, é a semana do ministério do Messias na terra.
Esta data do ano 27 para o batismo de Jesus é uma data comprovada historicamente. Nós encontramos em Mateus capítulo 3, verso 16 a 17. Mateus capítulo 3, versos 16 a 17 diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora vejam como a profecia se cumpriu historicamente. Em Lucas capítulo 3, abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 3, verso 1 e 3. Lucas capítulo 3 fala do tempo em que João Batista começou a batizar. Isso é identificado historicamente em Lucas capítulo 3. Vamos ler. Verso 1 e 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João Batista. Viu como Deus deu uma data histórica, usando vários fatos históricos que podem ser comprovados para mostrar que o ano em que Jesus Cristo foi batizado é legítimo e pode ser comprovado por essas datas históricas mencionadas aqui. Aqui menciona que João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo do arrependimento. E aconteceu que ao ser o povo batizado também o foi Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre ele. Nós lemos então no capítulo 3, verso 1 de Lucas, dizendo que João começou a batizar no 15º ano do reinado de Tibério César. Mesmo quem não tem Bíblia, mesmo quem não conhece a palavra de Deus, se for ler sobre o Império Romano e os imperadores de Roma, vão descobrir que Tibério César foi um deles. E pode historicamente comprovar o ano ou a data em que Tibério César reinou. A Bíblia diz que João começou a batizar no 15º ano de Tibério César. Basta saber então qual foi o 15º ano de Tibério César. Queridos, Tibério reinou do ano 12 ao ano 37. Tibério reinou do ano 12 ao ano 37. E de acordo com os registros históricos, o 15º ano do reinado de Tibério César incidiu no outono do ano 27 depois de Cristo. Nesse ano Jesus foi batizado. Se ele começou a reinar no ano 12, o 15º ano do reinado dele cai no ano 27. Depois de Jesus ser batizado, disse: o tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, verso 15. Por que Jesus disse ao ser batizado: o tempo está cumprido? Que tempo? O tempo da profecia, das 69 semanas, mostrando que no final das 69 semanas ele deveria ser batizado, ser ungido publicamente. Restava agora para o Messias uma semana a mais, das 70. A última das 70. A última semana de 7 anos. Queridos, vamos ler agora. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Daniel capítulo 9, verso 26 e 27. Depois das 62 semanas, há pessoas que se confundem aqui. Porque aqui fala depois das 62 semanas. Porque o verso anterior, irmãos, fala 7 mais 62. Vamos ler de novo? Daniel capítulo 9 e o verso 25. Capítulo 9, verso 25. Sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Por isso que o verso 26 diz depois das 62 semanas. Quando fala no verso 26, depois das 62 semanas, se refere depois das 69 semanas. Porque as 69 semanas estão divididas, 7 e 62. Passaram 7, passaram 62, depois das 62, mas na realidade são 60. Vocês entenderam? Muitas pessoas se confundem aqui. E o verso 26 então diz: depois das 62 semanas, ou seja, depois das 69, 7 mais 62, depois dos 483 anos, o que aconteceria? Será tirado o Messias. Vocês estão percebendo que 457 anos antes do nascimento de Jesus, foi dado o ano em que ele seria batizado, o ano em que ele seria morto. Essa profecia da Bíblia poderia ser estudada por qualquer um do povo de Deus. Satanás conhecia esta profecia. Satanás, como eu disse hoje no sermão de manhã, não sabia o dia e a hora da primeira vinda de Jesus, mas ele sabia o tempo da vinda de Jesus.
ele sabe o tempo da segunda vinda de Jesus. Ele não sabia o dia e a hora da primeira vinda de Jesus. Ele não sabe o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Mas ele sabe que é chegado o momento da segunda vinda de Jesus. Por volta deste tempo, deste início de 7º milênio, por volta deste tempo do início do milênio de Apocalipse 20, Jesus vai voltar. Mas ele não sabe o dia e a hora. Por isso ele está fazendo a igreja de Deus na terra ficar morna, indiferente, compromissada com o mundo, envolvida com as coisas materiais, afastada de Deus. O povo de Deus está dormindo. O povo de Deus deixou de estudar as profecias. E porque deixaram de estudar as profecias no passado, negligenciaram a primeira vinda do Messias. E porque estão deixando de estudar as profecias hoje, estão negligenciando a segunda vinda de Jesus. Vamos continuar lendo então o capítulo 9, verso 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. A profecia indica que a morte de Jesus. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o exército romano, o povo do príncipe que há de vir. Quem reinava na terra naquele tempo? Roma. O povo do príncipe de Roma, que há de vir, destruirá o quê? A cidade e o santuário. Vocês querem uma profecia mais específica do que esta? Jesus foi batizado no ano 27, morreu no ano 31, e depois da morte do Messias, que ele fosse tirado, viria o príncipe do exército romano para destruir o quê? A cidade e o santuário. Quando é que Jerusalém foi destruída? No ano 70. 39 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído, cumprindo a profecia. Exatamente como está escrito aqui. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. A profecia das 70 semanas, nós estamos estudando agora a última das 70 semanas. Está dizendo que naquela região, ali, haveria guerra até o fim do tempo. Existiu no passado algum tempo, ou existe algum tempo, agora no presente, em que não há guerra naquela região? Haverá guerra até o fim do tempo. E ainda haverá muita guerra ali, muita guerra. Isso está na profecia. E aqui diz, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele, o Messias, firmará um concerto com muitos por uma semana. A última das 70 semanas. É o concerto que o Messias firmou com muitos. Por que muitos? Os que creem nele. Os que creem nele. 3 anos e meio de ministério e ele morreu. Mais 3 anos e meio, acabaram as 70 semanas. Estão percebendo? 3 anos e meio de ministério, do ano 27 ao ano 31, foi a metade da última semana. Depois mais 3 anos e meio, chegamos no ano 34. Quando acabaram as 70 semanas, acabou o tempo de graça e de misericórdia para o povo de Israel como nação escolhida. Do ano 34 para frente, Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus. Israel não deixou de ser o povo escolhido de Deus quando crucificou Jesus, no ano 31. Deus é misericordioso, Deus é piedoso. Mesmo eles matando Jesus na cruz, eles não deixaram de ser o povo escolhido de Deus. Deus ainda tolerou-os como povo escolhido por mais 3 anos e meio, até o ano 34, quando finalmente Estevão, o primeiro mártir cristão, foi morto. E no ano 34, quando Estevão, o primeiro mártir, foi morto, houve também a conversão do apóstolo dos gentios. Saulo foi convertido em Paulo, o apóstolo dos gentios. E do ano 34 para frente, o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Até o ano 34, o evangelho foi pregado somente para os judeus. Eles deveriam começar a pregar o evangelho com os judeus. Por isso Jesus disse lá em Atos capítulo 1, 8. Atos capítulo 1, 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Primeiro em Jerusalém, na Judéia, Samaria, começando com o povo judeu. E depois até os confins da terra, do ano 34 em diante. No ano 34 começou o tempo dos gentios. Nós estamos vivendo ainda hoje no tempo dos gentios. A profecia diz claramente que o Messias morreria, faria cessar o sacrifício na metade da última semana. A última semana foi do ano 27 ao ano 34. Cristo morreria na metade da última semana, o ano 31. A profecia precisa ser confirmada pela história. E o registro histórico confirma que Pilatos de fato exercia, no ano 31, o cargo de procurador romano da Judéia.
Pilatos foi nomeado procurador romano da Judéia por Tibério César e governou durante 10 anos a Palestina, do ano 26 ao ano 36. Mesmo que não existisse uma profecia indicando o ano da morte de Jesus, poderíamos entender, unicamente pela informação histórica de Lucas capítulo 3, que o batismo e a morte de Jesus ocorreram entre os anos 26 a 36. Mesmo sem estudar a profecia das 70 semanas, mesmo sem entender nada de profecia, é possível, somente através de Lucas capítulo 3, saber que Jesus morreu entre o ano 26 e o ano 36. Porque este foi o período que Pilatos foi o governador romano na Palestina. Tem que ser nesse período. Mas a profecia confirma o ano exato que ele foi batizado, o ano exato em que ele morreu. Em 1656, ocorreu uma disputa na Polônia entre alguns eruditos judeus e alguns católicos a respeito das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Os rabinos foram tão fortemente pressionados pelo argumento que provava que Jesus era o Messias, o tempo do seu sofrimento e o fim das 70 semanas, que os judeus interromperam a discussão e saíram do salão. Depois desta discussão, os judeus se reuniram e lançaram uma maldição sobre qualquer judeu que procurasse decifrar as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Hoje existe uma maldição sobre qualquer judeu que tente entender e estudar a profecia das 70 semanas. Por quê? Satanás criou esta maldição, porque qualquer judeu que dedicar tempo para entender e estudar a profecia das 70 semanas, ele descobrirá que aquele Jesus, filho da Virgem Maria, que morreu no tempo de Pôncio Pilatos, aquele Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Isso é provado matematicamente. Por isso eles não estudam esta profecia. Mas esta escama, Deus vai fazer com que caia dos olhos dos judeus. Antes que a porta da graça se feche, Deus vai fazer com que essa escama caia, para que eles reconheçam que Jesus é o Messias. Queridos, estes últimos 3 anos e meio, que foram do ano 31 até o ano 34, foi o último período, a metade da última semana, que foi usada como graça e misericórdia para o povo judeu. Deus não se esqueceu dos judeus. Ainda há uma promessa para os judeus, que você pode ler em Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos capítulo 11, verso 25. Nós lemos a promessa de Deus para os judeus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Pense um pouco no que nós acabamos de ler. Vou ler de novo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Que segredo? Quando a Bíblia fala de segredo, é uma coisa que você tem que estudar, prestar atenção. O endurecimento que veio sobre Israel, veio em parte, intencional. Deus permitiu. Até que se complete, até que venha a plenitude dos gentios. O tempo dos gentios começou no ano 34. Ali começou. Quando vai ser a plenitude dos gentios? Se o início da pregação do evangelho para os gentios foi o ano 34, a plenitude dos gentios será a conversão da grande multidão. Quando houver a conversão da grande multidão, que são como a areia do mar. Irmãos, ali se completa a plenitude dos gentios. Então o que resta, antes de Deus fechar a porta da graça, é Deus fazer cair as escamas dos olhos dos judeus, para que enxerguem Jesus como Messias, antes da porta da graça se fechar. Porém, depois que se completar a plenitude dos gentios, que é a conversão da grande multidão da hora 1/10, então virá o tempo em que os gentios convertidos, e agora os judeus sendo perseguidos também por causa do decreto dominical, eles guardando o sábado, sendo perseguidos por causa do sábado, eles também reconhecerão Jesus como Messias. Esse vai ser um tempo de sofrimento para os judeus, após a plenitude dos gentios. Agora vamos estudar. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, verso 14. Ali nós lemos, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A Bíblia mostra que o santuário celestial seria purificado a partir dos 2.300 anos. Para entendermos o que é a purificação do santuário do céu, nós temos que entender o que é a purificação do santuário da terra. Este engano foi cometido pelo movimento milerita, porque eles entenderam a profecia das 2.300 tardes e manhãs, eles entenderam que começava em 457 e terminava em 1844, mas eles não entenderam a purificação do santuário. A purificação do santuário da terra acontecia no dia 10 do 7º mês,
chamada de dia da expiação. O único dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário da terra, para fazer purificação do santuário, purificação de todos os pecados ali acumulados durante o ano todo, porque todos os dias os pecados estavam sendo confessados, e todos os dias os pecados iam sendo transferidos do pecador para o cordeiro, do cordeiro para o sacerdote, do sacerdote para dentro do Santíssimo. Iam sendo acumulados os pecados durante o ano todo. Porém, Deus marcava um dia para ser feita a purificação do santuário. E essa purificação feita era lá no Santíssimo. O sumo sacerdote pegava 2 bodes, um representando Jesus e outro bode representando Satanás. O bode representando Jesus era morto. E com o sangue deste bode representando Jesus, ele entrava no lugar santíssimo e fazia a purificação do santuário. O outro bode, que representava Satanás, não era morto. Não era derramado o seu sangue. Não era feita nenhuma purificação do santuário com o bode representando Satanás. Mas depois de terminada a purificação do santuário, quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo, depositava sobre a cabeça do bode, que representava Satanás, os pecados que foram retirados do santuário. E agora aquele bode representando Satanás era levado para o deserto, deixado para morrer no deserto. Representando que Satanás tomará sobre si os pecados de todos aqueles que ele fez pecar. Todos os pecados que cometemos têm participação minha e têm participação de Satanás. Quando eu me arrependo e peço perdão a Jesus, ele perdoa a minha parte. Mas ele não perdoa a parte que Satanás teve. Satanás vai pagar por todos os pecados que ele praticou, por todos os pecados que ele levou os filhos de Deus a praticarem, por todos os pecados que ele levou os ímpios a praticarem. Ele é o pai do pecado, ele é a raiz. O fogo, o lago de fogo e enxofre, destruirá e queimará raiz e ramo. Ou seja, Satanás, a raiz do pecado, e os ramos, os ímpios não arrependidos. Queridos, a purificação do santuário da terra era feita no Santíssimo. A purificação do santuário celestial também é feita no Santíssimo. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, subiu para trabalhar no lugar santo do santuário celestial. Jesus morreu no pátio do santuário celestial. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. E o altar de sacrifício do santuário celestial é o Monte do Calvário. E a pia do santuário celestial é o tanque batismal. Todos aqueles que querem ser salvos têm que passar pelo Monte do Calvário, que é o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. Eu tenho que lançar mão do sangue de Jesus para perdão dos meus pecados. E Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Eu tenho que passar pelas águas do tanque batismal. E então eu entro na presença de Deus como filho de Deus. No lugar santo do santuário celestial, Jesus intercedeu por todos os filhos de Deus. Desde o ano 31, quando ele subiu ao céu, no ano 31, ele começou a oficiar como nosso sacerdote no lugar santo. Primeiro, ele trabalhou no pátio do santuário celestial. A próxima fase era o lugar santo. Nós temos que entender o santuário em 3 fases: pátio, santo e santíssimo. Era assim que era no santuário da terra e assim é no santuário do céu. O trabalho de Jesus no pátio foi a sua morte no Monte do Calvário. E a pia representa o tanque batismal. Mas quando Jesus subiu para o céu, ele começou a trabalhar no lugar santo, como nosso intercessor. Mas em 1844, irmãos, a Bíblia diz, no final dos 2.300 anos, começaria a purificação do santuário. Foi no dia 22 de outubro de 1844 que Jesus passou do santo para o santíssimo e iniciou a obra de julgamento. A obra da purificação do santuário celestial diz respeito ao julgamento que começou pelos mortos. Nome por nome começou a ser julgado. Desde Adão e Eva, todos os mortos em Cristo passaram a ser julgados. Mas o juízo dos mortos, que começou em 1844, logo vai passar para os vivos. Chegará o juízo dos vivos. E quando chegar o juízo dos vivos, os vivos serão julgados e selados. Por que Deus começou o juízo pelos mortos? Porque os mortos já estão selados ao morrerem. O seu caráter não pode ser mudado depois da morte. Ninguém pode se batizar no seu lugar depois que você morreu. Ninguém pode aceitar Jesus por você depois que você morreu. Ninguém pode se arrepender dos seus pecados depois que você morreu. Ninguém pode fazer nada por você depois da sua morte. Ou seja, quando você morre, seu caráter está selado. Ou você morreu em Cristo, ou você morreu sem Cristo. Por isso os mortos podem ser julgados porque estão selados. E Jesus começou o julgamento pelos mortos. Quando é que Deus vai começar o julgamento dos vivos? Deus só pode julgar os vivos quando os vivos forem selados.
Assim como Deus só julgou os mortos quando eles foram selados pela morte, Deus vai começar o julgamento dos vivos também quando eles forem selados. Só que os vivos não vão ser selados pela morte. Os vivos serão selados pelo selo do Deus vivo, em vida. Os vivos serão selados em vida. E então será o juízo dos vivos. Agora, queridos, quando vai começar o selamento do povo de Deus? No mesmo tempo em que vai começar o selamento dos ímpios. O selamento do povo de Deus começa junto com o selamento dos ímpios. O que é o selamento dos ímpios? Quando o sinal da besta começar a ser aplicado na testa ou na mão daqueles que recusarem obedecer os mandamentos de Deus e se curvarem, adorarem o papado e aceitarem os 10 mandamentos do catecismo romano. Todos aqueles que após a emissão do decreto dominical tomarem uma decisão consciente de guardar o domingo e rejeitar os 10 mandamentos da palavra de Deus, estes receberão o sinal da besta, selados para a perdição. Mas todos estes que tomarem a decisão de ficar ao lado de Jesus e dos mandamentos de Jesus, guardando o 7º dia da semana como selo do Deus vivo, sinal de Deus entre ele e o seu povo, esses serão selados pelo selo do Deus vivo, selados para a eternidade, selados para a vida eterna. O selamento dos vivos é o julgamento dos vivos. Isso começa com o decreto dominical. Porém, queridos, Deus não vai começar este julgamento sem primeiro avisar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 fala dos sinais que Deus vai usar para anunciar a chegada do julgamento dos vivos. E Apocalipse capítulo 7 fala do julgamento dos vivos, que é o selamento do povo de Deus. Apocalipse 6, primeiramente a partir do verso 12. Abra sua Bíblia. Aqui lemos: E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quando vai acontecer isso? Quando for aberto o 6º selo. Queridos, os sinais do sol, na lua, nas estrelas, eles têm dupla significação. Perdemos muito na compreensão da profecia quando entendemos que os sinais proféticos ocorrem uma vez só. Não. O decreto dominical ocorreu no passado, 7 de março de 321, certo? O primeiro decreto dominical feito por Constantino o Grande. O decreto dominical vai acontecer de novo. O papado teve uma supremacia de 1260 anos no passado. Perseguiu o povo de Deus por 1260 anos. Mas isso se repete, a história se repete. O papado vai ter uma nova supremacia papal. Vai ser adorado por todos os povos da terra e vai perseguir os santos do Altíssimo de novo. Os mártires existiram no passado, os mártires existirão no presente. A história se repete, irmãos. A Jezabel, que governou o povo de Deus, ensinando o povo a se prostituir com os ídolos, se repetiu na história do papado, que é chamado na Bíblia de Jezabel. Deus usa, queridos, Deus usa o mesmo símbolo repetidamente. Elias viveu no tempo de Acabe e Jezabel, porém, a Bíblia chama João Batista também de Elias. E a Bíblia também fala que o povo de Deus, que está preparando um povo para a segunda vinda de Jesus, também é chamado de Elias, os reformadores. Portanto, as profecias da Bíblia, elas se repetem 1, 2 vezes, 3 vezes. Podemos fazer aplicações. Por isso que Ellen White fala que a abominação da desolação, que aconteceu no tempo em que Jerusalém foi cercada pelo exército romano, Mateus capítulo 24, verso 15, diz que a abominação da desolação foi o cerco de Jerusalém pelo exército romano. Mas no livro Grande Conflito, página 25 e 26, 24, 25 e 26, Ellen White fala que esta profecia tem dupla significação. Vai se cumprir no tempo do fim, quando o povo de Deus novamente for cercado por Roma. A abominação da desolação ocorreu no cerco de Jerusalém e ocorrerá de novo quando Roma voltar a cercar o povo de Deus no tempo do fim, através do seu estandarte idolátrico romano. Qual é o estandarte idolátrico romano do papado agora no tempo do fim? O decreto dominical. Queridos, assim também, os sinais que anunciaram a chegada do juízo dos mortos, esses sinais vão se repetir anunciando a chegada do juízo dos vivos. Em 1755, o terremoto de Lisboa, 1780, o escurecimento do sol, 1833, queda das estrelas, e todos pensavam que eram sinais anunciando a chegada de Jesus. Mas Jesus não voltou, então não era a chegada de Jesus, mas era o início do juízo em 1844, juízo dos mortos. E Deus não começou o juízo dos mortos sem primeiro avisar. Agora, queridos, Deus vai começar o juízo dos vivos. Será que ele vai avisar? Se ele avisou os mortos, irmãos, teve alguma vantagem em avisar a chegada do juízo dos mortos? Os mortos ficaram sabendo? Os mortos se arrependeram? Não, irmãos, nada.
Mas Deus avisou, Deus não começou o juízo dos mortos sem primeiro avisar. Será que faz sentido Deus avisar a chegada do juízo dos vivos? Será que vai dar algum resultado Deus anunciar a chegada do juízo dos vivos? Isso vai dar muito resultado, queridos. Porque quando o mundo for sacudido por um grande tremor de terra, Apocalipse 6, verso 12, Jesus abre o sexto selo, e há um grande tremor de terra. O mundo vai pensar, o que é isso? Nunca houve um tremor de terra como este. O que está acontecendo? Nós vamos dizer, é a chegada do juízo dos vivos. Vai começar o selamento do povo de Deus. Vai sair o decreto dominical. E o povo de Deus vai ser selado pelo selo do Deus vivo. E então o sol vai se escurecer. E as estrelas vão começar a cair. Ilhas e montes começarão a desaparecer. Se mover dos seus lugares. E o povo apavorado estará perguntando o que é isso. E o povo de Deus terá uma resposta. É a chegada do dia do juízo dos vivos. Agarre-se a Jesus como seu salvador pessoal e seja obediente a Ele e receba o selo do Deus vivo. Sabem, queridos, neste tempo haverá uma conversão como nunca houve. Uma multidão chamada na Bíblia a grande multidão, os conversos da hora undécima. E então a porta da graça vai se fechar, porque o povo de Deus estará selado pelo selo do Deus vivo. Queridos, nós estamos nos aproximando do tempo do juízo dos vivos. Desde 1844, o juízo dos mortos já começou. Quando será o juízo dos vivos? Tão logo saia o decreto dominical. Isso não vai ser no anonimato, em segredo. Deus vai anunciar pelo grande tremor de terra e escurecimento do sol. De novo, queda das estrelas, de novo. E quem vai ser selado? Primeiro, os 144 mil. No contexto do sexto selo, está o capítulo 7 de Apocalipse. Lembre-se que o capítulo 7 de Apocalipse pertence ao sexto selo. O sexto selo começa no capítulo 6, verso 12, e vai até o final do capítulo 7. E o capítulo 7 mostra 2 grupos sendo selados pelo selo do Deus vivo. Primeiro, os 144 mil. E então, no capítulo 7, verso 9, a grande multidão que ninguém podia contar. E então, quando o ancião pergunta para João, quem são estes? João disse, eu não sei. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e vamos ler. Apocalipse capítulo 7 e o verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quando você ouve esta pergunta, quem são estes vestidos de vestidos brancos? Lembre-se que são 2 grupos. As primícias, os 144 mil, e a grande seara, a multidão que ninguém podia contar. Os 2 foram selados pelo selo do Deus vivo. As primícias e a seara. A pergunta é, estes são os que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Veja o verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. A grande tribulação está por vir. A grande tribulação não está no passado, ela está no futuro. Começará a grande tribulação com o decreto dominical. E então os selados pelo selo do Deus vivo são vistos por João como vestidos de vestiduras brancas. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estão salvos em Jesus. Amém, irmãos? Você está sendo convidado para fazer parte deste povo vestido de branco, vestido com a justiça de Jesus Cristo. Você e eu estamos sendo convidados, intimados por Deus, para fazermos parte dos 144 mil, ou da grande multidão, mas Deus quer homens e mulheres sinceros, comprometidos com o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é o tempo, irmãos. É chegado o tempo do juízo dos vivos. É chegado o tempo da segunda vinda de Jesus. E Satanás sabe que o tempo da segunda vinda de Jesus é agora. Mas ele e nós não sabemos ainda o dia e a hora. Mas o tempo é chegado. Em nome de Jesus, coloquemo-nos ao lado de Jesus e dos seus mandamentos. E proclamemos esta mensagem ao mundo. Venha logo, Senhor Jesus. Venha logo. Amém. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém, Senhor.